Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Profecia ou adivinhação? Se for profecia, foi Yaucha. Mas se for adivinhação, foi Jesus. Foi Jesus, não foi Yaucha não. Entendeu? Pedro, é o seguinte, tu tá dizendo que não vai escandalizar comigo não, né? Povo, deixa eu te dizer, hoje, ainda hoje, viu? Antes que o galo cante, tá? Tem versão que diz antes que o galo cante 2 vezes. Tem versão que diz antes que o galo cante. Bom, nessa versão diz antes que o galo cante 3 vezes tu vai me negar. Eu estou adivinhando ou estou profetizando? Eu não vou nem responder essa para vocês. Vou deixar que vocês respondam no comentário. Eu estaria profetizando ou estaria adivinhando? E Yaucha estaria profetizando ou adivinhando? Ou foi Jesus que adivinhou? Fica aí para você responder. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Veja só, e todos dizem: a gente também não vai negar não. Mas a história diz que todos se escandalizaram. Lá na frente. E agora? Foi profecia ou foi uma adivinhação? Então Jesus chegou com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. Presta atenção nessa parte. Consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Sim. Começou a entristecer-se. Fiquem aqui, vocês 12. Quem estava lá? Judas. Porque a história não diz que ele estava ou que ele não estava. Então supondo-se que ele também estava, né? Mas ele já tinha pegado o dinheiro lá dos homens. E aí, irmãos? Para trair ele? Veja que a história não bate, irmão. Não bate. Tá entendendo? Eles estavam ali. Estavam ali. Os 12 estavam ali. Eles, vocês ficam aqui eu vou ali orar. Aí chamou Pedro, Tiago e João, que são os 2 filhos de Zebedeu. Só que é o seguinte, há um problema aí. E faz diferença de pessoas? Faz separação entre um e A e B? Quem vai ganhar um trono melhor? Quem vai receber uma coroa melhor? Porque isso é a separação dizendo assim, olha, vocês 8, 9, é 9, né? 9, 10, 11, 12, 9. Vocês 9 não são merecedores de ver o que vai acontecer comigo. Vocês não são. Então vocês ficam aqui embaixo, no pé do monte. E eu vou com esses 3, que é melhor do que vocês. Eles vão ter o direito de ver o que vai acontecer. Bora, meu irmão, vamos subir. Você acha que Yaucha ia fazer isso, irmãos? A personalidade de Yaucha é para isso, separar seus filhos e dar privilégio mais a um do que a outro. Isso é privilégio. Entendeu? Privilegiou, fez um privilégio com Pedro, Tiago e João e deixou os outros. E vocês acham que os outros iriam ficar quietos? Não, peraí, Yaucha. Se eles 3 vai subir com o senhor, nós também vamos. O que é que vocês acham? Essa história é verdadeira ou é narrativa? Narrativa, não existiu isso. Ele orou ali mesmo. Ele não foi além, não foi para frente. Ele orou ali mesmo, na frente de todos. Por isso que existe um testemunho. Ele orou ali mesmo. Então, supostamente, a oração foi ali mesmo. Entendeu? Mas o narrador, mais uma vez, atribui a Yaucha como um divisor, como faz uma divisão de pessoas. Ele quer botar na mente das pessoas que Yaucha dá privilégio a uns e a outros não. Isso o escritor, tá? Na sua malícia, usado por Satanás, tá? Colocando para nós hoje, dizendo, olha, esse Yaucha aí que vocês amam, que vocês adoram, ele faz divisão de pessoas. Só que não. Quem fez essa divisão foi Jesus, tá? Jesus é quem fez essa divisão. O Jesus de Alá, mas não Yaucha. Yaucha não. Yaucha não faz divisão. Aonde ele estava, todos estavam. E ele diz mais lá na frente, aonde eu estiver, quero que vocês estejam também comigo. Lá na frente da história. Então, para vocês verem que é muito engano na Bíblia. Muitas coisas escritas erradas. E a gente acreditando como verdade. Vamos continuar? E angustiar-se muito. Então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza. Presta atenção nisso, até viu? a morte. Ele disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte.
Lá na frente mais, ele não vai falar de alma mais, vai falar de espírito. E a alma foi para onde? Por que ele não falou mais de alma? Daí para frente ele fala só de espírito, não fala mais de alma. É porque a alma, ela não é uma alma, ela não tem autonomia. O espírito tem sua autonomia, a alma não tem. É como o meu irmão diz, entendeu? Eu vou até, em parte, concordar que a alma seja o próprio sangue, seja uma corrente elétrica. Tudo bem, mas não é espírito. Espírito é uma coisa totalmente diferente, tá? Então veja que ele agora vai falar, daqui para frente, vai falar de espírito e não de alma mais. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, presta atenção. se é possível, Presta atenção. passe de mim este cálice. Vamos lá. Todavia, não seja como eu quero, Sim. mas como tu queres. O que é que esse Jesus fez? Porque não foi Yalcha, irmão. Yalcha não disse isso ao Pai, não. Senão ele colocaria em xeque, entendeu? A personalidade do Pai, e ele colocaria em xeque a palavra do Pai. Porque a palavra de Yahweh é sim, sim, não, não. Que passa disso é de quem? Do maligno. Ele disse, se possível for. Quer dizer, estava duvidando, né, do poder do próprio Pai, irmãos. Presta atenção. Se possível for, afasta de mim esse cálice. Aí eu pergunto, tem alguma coisa impossível para Yahweh? Tem alguma coisa impossível que ele não possa fazer? Não, não tem. Ele pode fazer tudo, irmão, tudo. E por que ele colocou isso? Se possível for. Ele estava em dúvida? Ele estava em dúvida da fé nele, em Yahweh, no Pai? Ele colocou em dúvida? Ou ele colocou o Pai em dúvida do poder dele? Então é uma narrativa. Isso aí é a história de Jesus e Alá. Jesus, ele tava, esse aí estava orando para Alá, que Alá não tem poder nenhum. Entendeu? Poder nenhum. Entendeu? Então ele estava orando era para Alá. Se tu puder, né, afasta de mim. Se tu não puder, Alá, eu vou sofrer por tu. Muçulmano, oração de muçulmanos. Essa é a verdade que pessoas não querem aceitar, não querem acreditar. E Yalcha jamais ia colocar o poder do Pai em xeque, jamais ia colocar o poder do Pai em dúvida. Se possível, esse se é dúvida, em todos os aspectos, todos. O se é dúvida. E a escrita está escrito dessa forma, em todas as Bíblias. Se possível for, ou seja, se tu tiver poder, faz isso para mim, mas se tu não tem o poder para fazer isso para mim, então deixa acontecer. Foi isso que ele disse. O que está escrito, que esse Jesus, né, supostamente aí, o escritor disse que era ele também. Mas Yalcha não disse isso. Ô, irmão, e o que foi que ele disse? Bom, eu quero analisar da seguinte forma. Pai, tudo que tu mandou eu fazer, eu fiz. Agora se cumpra tudo o que tu queres em minha vida. Simples, simples assim. Se houve uma oração, né, havendo oração, foi desta forma. Entendeu? Só que o escritor não fez isso, porque o escritor não ia dar esse crédito para Yalcha. Ele deu para Jesus. Para Jesus, para Yalcha não. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: Então nenhuma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, o que eu disse? Mas a carne é fraca. Olha aí o que eu disse. Ele não fala mais de alma, ele diz o espírito está pronto. Aí ele pula a parte da alma e diz a carne é fraca. Por que ele não disse a alma é fraca? Hã? Ou por que ele não disse a alma está pronta? É aquilo que eu sempre digo. É espírito e corpo. Alma é a eletricidade do corpo. Aí eu concordo com o irmão que eu tenho, né, que está nos assistindo. Shalom, irmão Red, família. É isso. Aí eu concordo. Entendeu? E indo segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. Tá vendo, irmãos? A dúvida. Perceberam aí a dúvida? Uma leitura que todo mundo lê, mas não consegue compreender. Ele colocando o Pai, o poder do Pai em dúvida. Entendeu? Se tu pode, se afasta de mim, se não. Yahweh pode todas as coisas. Portanto, Yalcha nunca fez essa oração,
tá? Não pertence a Yahshua essas palavras, foi o compilador que escreveu atribuindo a Yahshua, tá? Mas na verdade isso é de Jesus com Alá. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: Dormi agora e repousai. Sim. Eis que é chegada a hora, Presta atenção agora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos Sim. pecadores. Levantai-vos, partamos. Sim. Eis que é chegado o que me trai. Levantai-vos e partamos. Ou seja, vamos sair daqui. É o que ele quer dizer. Vamos sair daqui, porque está chegando aí o camarada que, né, os soldados que vão me prender. Entendeu? E como eu poderia traduzir isso para uma versão original, verdadeira? Olha, meus discípulos e todos que estão aqui comigo, tá? Caifás mandou seus soldados vir me prender. Já estão chegando. Então, a partir de agora vai se cumprir o que está escrito sobre mim. Essa é a versão. O resto aqui é balela, tá? É narrativa. Entendeu? Veja que ele vai dizer. Veja que vai ser provado que existia multidão. Veja. E estando ele ainda a falar, Sim. eis que chegou Judas, um dos 12, e com Narrativa. ele grande multidão com espadas e varapaus. Espera aí. E com ele grande multidão. Essa multidão já estava ali, irmão. O compilador não quis admitir isso. Aí pegou, juntou os soldados com a multidão. Vocês acham que os soldados romanos iam andar com uma multidão atrás deles para pegar um homem? Irmão, cadê a lógica disso? Onde os soldados eram brutos, estúpidos, ignorantes, eles iam andar com a multidão para prender um homem? Não ia, irmão. Não ia. Os soldados romanos é bruto, é gladiadores, é estúpido, ignorante. Ele não quer saber de multidão atrás dele? A multidão já estava lá. Aí o compilador errou antes, aí quis consertar o erro dizendo vinha uma multidão e os soldados. Mentira! A história não é essa. A multidão já estava ali com Yahshua orando, viu toda aquela cena, tudo ali. Entendeu? Já estava ali. E Judas não veio coisa nenhuma, Judas já estava ali. Entendeu? Os soldados sabiam. Porque os soldados, meu irmão, vamos aqui para nós, tá? Vocês acham mesmo que aquela elite dos soldados, eles não tinham olheiros? Precisava de Judas e vender e fazer uma negociata? Eles não tinham olheiro? Isso é uma balela, irmão. Não engula isso não. Entendeu? Essa história de Judas é completamente outra, diferente. Não é essa. Não é essa. E olha que eu não estou passando aqui a mão na cabeça de Judas não, viu? Não. Ele pagou um preço por outra situação, mas não por essa. Essa aqui foi uma história criada. Criada. Entendeu? Não é uma história real. A história real é que Yahshua estava ali, no monte com a multidão, com os discípulos. Irmão, não era uma pessoa não. Era várias pessoas estavam ali. Aí o pessoal que estava ao redor da cidade não via não. Era todo mundo cego. Os soldados eram tudo cego, ninguém via nada. Não bate com a história real não, irmão. Eles sabiam. Só que tinha que ser tudo no momento de Yahweh, tudo no tempo de Yahweh. Não era no tempo dos Caifás não, do Caifás não, nem do sacerdote não. Era no tempo de Yahweh, porque a profecia já havia sido feita. E Yahshua veio na missão que o Pai determinou. Então não tinha como passar um dia a mais ou menos não. Tinha que ser naquele exato momento as coisas acontecer. Porque tudo de Yahweh é verdadeiro. E tudo de Yahweh é numa hora certa, no momento certo, com a pessoa certa. É tudo organizado. Porque Yahweh é verdadeiro. Entendeu? E ela não trabalha com fantasias não, nem com mágica não, é tudo verdadeiro. Por isso que essa outra história da questão da traição de Judas, de beijar ele, tudo isso foi uma balela. Não houve o beijo de Judas. Não. Tá? Esse beijo de Judas aí foi para... Hoje, no futuro, tem igrejas aí que se cumprimentam com um beijo chamado de ósio, né? Ósio, alguma coisa assim. Bom, eles se beijam, né? O homem beija o homem. Eu não quero muito essa igreja não, mas vamos lá. Tá entendendo, irmãos? Então não existe isso não, irmãos. Não existe não. Essa história do beijo aí foi criada por Roma de novo. Sempre Roma. Roma é a mãe das meretrizes. Roma é a mãe da mentira. Roma é a mãe do engano.
Roma é a mãe do ladrão. Roma é a mãe de tudo que não presta. Ela é a grande prostituta. E dela saiu todas as denominações que existem na Terra hoje, no planeta. Dela, de Roma, saiu todas elas. Pessoas que se revoltaram com Roma e fundaram suas próprias denominações para ganhar dinheiro, porque são um bando de ladrões, carniceiros. Essa é a verdade. E não tô nem aí, viu, Algarito? O que você acha? Entendeu? Mas eu vou falar a verdade. Estou falando a verdade. Roma é a mãe das prostitutas. Todas as denominações saíram dela. É filhas dela. E o próprio livro do Apocalipse fala sobre isso. A grande prostituta. Enviada pelos principais sacerdotes e pelos anciãos do povo. E o que o traía tinha-lhe dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse. A doutrina do beijo. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi. E beijou. Como coisa que os soldados não soubessem quem era Yahshua. Vendo ele todos os dias por ali, pregando, falando com o povo. Aí precisava de um guia. Oh, irmãos, é uma história muito bem contada, porém, para nós e Aldins hoje, sabemos a verdade, não nos engana mais. Entendeu? É uma história enganosa. O soldado conhecia Yahshua, não precisava ninguém guiar, não. E outra coisa, não estava escuro não, porque eles iam com varapaus, com espada, mas também ia com as chamadas lamparinas, tá entendendo? Então, não ia tudo no escuro não, que o soldado não era burro nem bobo não, de entrar num matagal, no escuro, para ir atrás de um homem, nada. Essa conversa, irmão. Eles iam com as tochas. O Romano usava muitas tochas, que clareava tudo. Então ele sabia quem era Yahshua. Ah, não, irmão. Aí tem denominação. É porque os discípulos eram tudo parecido um com o outro. Mentira de Satanás. Mentira de Satanás. Entendeu? Cada pessoa tem sua personalidade própria. Tem seu estilo próprio. Entendeu? Então não é que era igual. Não era gêmeos para ser igual. Então os soldados sabiam sim aonde ele estava. Entendeu? E não precisou de um guia e beijar um para dizer que é esse aqui, não. Então, daqui para frente é balela. É engano. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Quer dizer, presta atenção, veja como eu desminto na cara. Vou desmentir agora na cara a versão da suposta ceia. Quer dizer que lá o Judas foi apontado como traidor na frente dos 12, dos 11, foi apontado como traidor, foi provado que seria o traidor. Esse que puxou a espada agora não fez nada com Judas. Aí agora, com o soldado, ele puxa a espada e corta a orelha do outro. Ô, irmãos, tá vendo aí, irmão, onde está o engano? Onde está a mentira? Que não houve nada daquilo. Tá vendo? Será que esse mesmo que puxou a espada e cortou a orelha, supostamente cortou a orelha desse soldado, não é o mesmo que estava lá na Santa Ceia, não, irmãos? Quando o tal do Judas foi apontado como traidor, irmãos? Respondam. Tá? E será que é verdade mesmo que cortou a orelha? Porque, pelo que eu sei, esse mesmo soldado, lá na frente, não fala nada ao sumo sacerdote, que a orelha dele foi cortada. E que Yahshua botou a orelha no lugar e colou com barro. Eu não estou sabendo de nada disso, não está escrito não, isso não. Ele poderia ser uma testemunha viva, né? Não, esse homem aí é diferente, o sumo sacerdote. Porque um dos discípulos dele cortou minha orelha, ele pegou a orelha no chão, botou no meu rosto e está aqui, ó, inteirinha. E meus companheiros aqui viu. Seriam testemunha, irmão. Os próprios soldados se converteriam. Seriam testemunha, irmão. Então é mais uma mentira, mais uma história para jumento dormir em pé no pingo de meio-dia. Essa é a verdade. Parou para pensar nisso, né, irmão? Que esse soldado poderia ser uma testemunha forte diante do sumo sacerdote. Poderia, né? Mas fala depois? Não. Sabe por que não fala? Porque a mentira tem perna curta. Ela tem começo, tem meio, mas não tem fim. Mas a história verdadeira tem começo, meio e fim. Sabe qual é a história verdadeira? A de Yahshua o Mashiach. Ele sim é verdade. Vamos lá, está terminando.
Então Jesus disse-lhe: Embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Bom, e agora, irmãos? É uma narrativa ou é verdade o que supostamente Yaucha disse aí? Que não foi Yaucha, foi Jesus. Mete a tua espada na bainha, porque todos que fere também será ferido. Coitado dos que atiram nas pessoas do dia de hoje, né? Quer dizer, todos aqueles que atirem alguém também vai morrer de tiro. Ou eu estou errado? Ah, não, irmão, isso é uma suposição, é só uma colocação. Não, ele falou bem claro. Bota a tua espada na bainha. Porque se tu usa a espada para ferir alguém, tu vai ser ferido com a espada também. Se tu atirar em alguém, alguém vai atirar em você. Se você rouba alguém, alguém vai roubar você. Mas o ciclo da vida não é esse, irmão. Não é esse. Você comete um pecado aqui de uma forma, você vai receber sim a sua recompensa. Mas de outra forma. Talvez até igual. Mas é raro que seja igual. Geralmente é de outra forma. Porque o salário do pecado é a morte. Só não diz que tipo de morte. Ela vem de qualquer forma. Mas vai morrer, vai pagar pelo preço. Mas o preço que você vai pagar não diz que é igual. Não diz. Entendeu? Então fica uma narrativa. Não, Yaucha não disse isso. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Então disse Jesus à multidão: Saístes como para um salteador com espadas e varapaus para me prender? Sim. Todos os dias me sentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Peraí. Todos os dias eu estava entre vós. E agora, irmãos? Está correta a interpretação que foi dada antes ou não? Está correto que os soldados sabiam e conheciam quem era ele ou não? Está desmentida essa história de Judas ali e mostrar com um beijo ou não? Porque se o soldado já conhecia ele, como ele afirma aí, viu, na narrativa dele aí. E para que Judas ia mostrar? Me diga agora, irmãos. Olha aí. O escritor, o compilador usado até por Satanás mesmo, entendeu? Ele escrevia uma coisa, aí quando ele descobria que tinha escrito errado, ele lá na frente emendava. Entendeu? Foi assim que aconteceu. Muitas das vezes nas escritas. Tá entendendo, irmão? Antes precisou de Judas para mostrar, mas agora o próprio narrador, o próprio escritor está dizendo que os soldados via ele, conhecia ele. Precisava de guia? Responda você. Mas tudo isto aconteceu para que se cumpram as Escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. E os que prenderam a Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote e, entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Preste atenção. Todos fugiram, inclusive Pedro. Todos fugiram. Aí Pedro ia fugir de onde estava ali para ir lá para o pátio, ficar de longe olhando aonde ele estava sendo preso. A história é mentirosa. Pedro caiu fora, assim, entendeu? Viu que o negócio apertou. Foi aparecer depois, mas não foi para o pátio onde ele estava sendo torturado, não. Não, por que não foi, irmão? Porque os soldados estavam por ali ainda. Aí o narrador criou uma história de que um foi e falou, eu te vi. Aí o outro disse, eu te vi também. Aí a outra disse, eu te vi. Aí o galo cantou. Para se cumprir o quê? O que o próprio narrador escreveu lá atrás. Mas não foi a profecia. Por isso que eu perguntei a vocês, era profecia ou era? Não foi. Não foi. Foi o narrador, foi o escritor que escreveu daquela forma e ele viu o que ele fez lá atrás, cá na frente ele conserta o erro dele com outro erro. Entendeu? Então, irmão, não houve essa história do cantar do galo. Houve para Roma que o Papa todo ano faz a missa do galo. Estão esquecendo disso? Todo ano faz a missa do galo. Em memória a quem? A Pedro. A história de Pedro. A ritual para Pedro. E todos, sem exceção, seguem esse ritual.
Todos, exceto os Ialdins. Todos eles seguem esse ritual da missa do galo de Roma. Você viu como Satanás é esperto? Satanás não é bobo não, irmãos. Satanás não é bobo não. Lucifer não é bobo não. Por isso que a palavra diz, se possível enganará até os escolhidos. Enganará até os escolhidos. Ele pode enganar os escolhidos, mas os chamados não. Eu sou um chamado, a mim ele não me engana. E você que está me ouvindo também, como Ialdim, também é um chamado, também não engana. Mas aos escolhidos, que tem muitos escolhidos, ele engana, como vem enganando. Olha a missa do galo. Em reverência a quê? Ao galo? Não, a passagem de Pedro. Entenderam agora? Que foi uma narrativa lá atrás, e que é uma narrativa essa agora? Ainda é uma narrativa. Os principais sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a morte e não achavam. Apesar de se apresentarem muitas falsas testemunhas, não acharam. Mas por fim chegaram 2 testemunhas falsas e disseram: Peraí, acharam ou não acharam? Apesar de procurarem testemunhas, mas não acharam. Aí, mais uma vez, o escritor viu que escreveu errado, aí disse, não, peraí, tem que botar pelo menos uma testemunha aqui ou 2. Por fim, apareceu 2 testemunhas. Irmãos, eu não engulo isso não. Não, tô de cabelo branco, entendeu? Não engulo mais isso não. É uma narrativa. Não houve testemunha coisa nenhuma. Não houve nada de testemunha coisa nenhuma. A história não é essa. Não é essa. A história está escondida. Não é essa a história. Essa história aí é a inventada, é a criada por Roma. Este disse: eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe: não respondes coisa alguma ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardava silêncio. Eu não vou nem comentar isso. E respondendo o sumo sacerdote, disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Tudo narrativa. Disse-lhe Jesus: tu o disseste. A interrogação com Yalcha não foi desta que forma. Que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens dos... Pronto, chegou ao ponto onde eu queria. Aí supostamente Yalcha tenha dito assim: olha, verás o Filho do Homem sentado à direita do Pai e vindo sobre as nuvens. Peraí, qual é o olho humano que vai ver Yalcha sentado à direita do Pai? Me diga alguém aí, por favor. Qual o olho humano? Sabe quem vai ver o filho de Ial à direita de Ial? Os espíritos dos Ialdins. Quando desencarnar do corpo, esses terão o privilégio de ver Yalcha sentado à direita do Pai Ial. Mas ninguém na face da terra, ninguém, nenhum ser vivo, nenhum humano vai ver o Criador e o seu Filho sentado. A olho humano, não. Só pelo Espírito. Portanto, essa passagem, Yalcha não disse isso, não falou isso. Blasfêmia, que vos parece? E eles respondendo disseram: é réu de morte. Não ouvi então isso. cuspiram-lhe no rosto e lhe davam punhadas, e outros o esbofeteavam, dizendo... Aí você pode perguntar, mas irmão, então o que é que houve na verdade? Bom, e houve sim, houve o julgamento, tá certo? Mas não da forma como eles escreveram, tá? O julgamento houve, ele foi condenado à morte pelos homens, tá? Foi vituperado, foi esbofeteado, toda essa cena houve. E houve pior do que isso, coisas que não estão escritas, tá certo? Mas certas palavras que o narrador, que o escritor escreveu, o compilador, aí essas aqui não houve, ok? Profetiza-nos, Cristo, quem é que te bateu?
Ora, Pedro estava assentado fora no pátio. Essa é a parte que não houve. E aproximando-se dele uma criada, disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não houve isso. Não sei o que dizes. Não houve. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e Não disse houve aos isso. que ali estavam: Este também estava com Cheio Jesus, de o soldados. Nazareno. Só as E mulheres que ele foram negou perguntar. outra vez com juramento: Não conheço tal homem. Não. E daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e jurar, dizendo: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Imediatamente o galo cantou. A missa do galo cantou. Isso é uma narrativa chula, rasa, entendeu? Inverdade, mentira de Satanás, tá? Porque as duas mulheres vai perguntar a ele, por que não os soldados? Os soldados não viram o Pedro lá também? Viram. Não via que ele andava também com Yalcha? Via. E por que o soldado não viram? Você é cúmplice também, está preso. Porque é uma narrativa, irmão, não é verdade. Pedro estava muito bem escondido. Pedro não estava lá não, nem estava no pátio, coisa nenhuma. Isso foi uma narrativa, foi uma história criada para dar ênfase à missa do galo e ao Papa, Pedro. Pronto, acabou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. É isso, irmãos. Entendeu? É complicado esse livro, Mateus capítulo 26, mas penso que os irmãos compreenderam. E se tiver alguma dúvida, mande aí por escrito no canal. A gente vai responder aquilo que for na medida do possível. Dê seu like, inscreva-se no canal, tá? Mande para outros essa interpretação, tá? Para que eles também abram a sua mente e passem a entender as narrativas cruéis que foram escritas na Bíblia para fazer as pessoas cair numa armadilha chamada crença, crer naquilo que está escrito. Como tem pessoas até hoje que pega a Bíblia e diz: a minha Bíblia é sagrada. Não tem nada de sagrada, porque se você começar a ler a Bíblia, você vai ver morte, estupros, assassinatos, pessoas inocentes morrendo, crianças sendo degoladas, mortas. E como é que é uma sagrada? Como é que é sagrada, irmãos? Entenderam? Então, agora a escritura, essa sim, tem efeitos especiais vindo de Ial e de Yalcha para nós. Mas a Bíblia não. A Bíblia está cheia de sangue, e muito sangue. A Escritura está cheia de vida. Louvado seja Ial. Portanto, prestem atenção no que vocês creem, em quem vocês estão seguindo, em quem vocês acreditam, tá? Porque essa é a verdade. Esta é a verdade, que não vai calar. Até as IAs já estão admitindo a existência do nome verdadeiro de Ial e de Yalcha. Até a internet, né? Até essas IAs da vida já começaram a entender que Ial é o verdadeiro nome, que Yalcha é o verdadeiro nome. Portanto, irmão, só falta você crer que Ial é o Criador e que Yalcha é o Salvador. E não há outro nome a não ser o de Yalcha Mashiach para chegar a Ial. Que o Criador abençoe cada um de vocês e tenham paciência, né? E obrigado pela paciência de escutar todo esse vídeo, porque ficou longo, mas precisava, é necessário. Shalom e a paz para todos.